O método Snowflake é um dos métodos de estruturação de histórias mais conhecidos e auxilia escritores que querem escrever seu livro, mas possuem bloqueio no processo criativo que pode comprometer o desenvolvimento e causar frustração. Se você está com problemas para começar a escrever, esse vídeo vai te ajudar a entender como o método Snowflake funciona e pode te ajudar na produção. Vamos lá! E aí, Tellers, Mauro Plastina aqui, tudo bem? A escrita de uma obra costuma envolver muita organização, tempo e aquele desejo de colocar a tua ideia dentro de um único livro. Mas isso também significa que você vai precisar manter essa organização para tornar o processo mais fácil e ágil. Imagine, por exemplo, que você começou a escrever, parou por algum tempo e depois decidiu voltar, ou mesmo que esteja escrevendo pouco por semana. Dessa maneira, ter um documento de organização é essencial para ter acesso rápido a todas as informações que você precisa, evitando que o desejo de contar a sua história acabe. É pensando nisso que surgiu o método Snowflake, desenvolvido por Randy Ingermanson e também chamado de 10 passos do design de histórias. De acordo com Randy, o método é baseado no processo de formação de um floco de neve, lembrando que nenhum floco de neve é igual ao outro, cada livro é único, tendo uma personalidade e características próprias. O floco de neve é criado a partir de um grão de areia, que vai se expandindo e formando cristal a partir do valor de água das nuvens. Ou seja, o seu livro também começa com uma pequena ideia que é ampliada pouco a pouco, ganhando personagens, cenários, nuances e assim por diante. O método Snowflake é um guia usado por muitos autores importantes para estruturar e seguir as etapas iniciais de um livro para dar sentido e direção a todas as decisões elementais de uma obra que darão fundamento para a sua história. Para tornar tudo isso mais fácil, vou te mostrar as 10 etapas do método e o que você deve fazer em cada uma delas. A primeira etapa do método Snowflake é escrever a sua história em uma única frase. Isso significa que você precisa pegar toda a sua ideia que será transformada em livro e criar uma frase simples e direta, sem muitos detalhes e que tenha o gancho narrativo de toda a sua história. Essa frase também é conhecida como logline, principalmente no trabalho de roteiros para cinema. Essa frase serve como registro breve de tudo que a obra representa em poucas palavras e é usado como gancho emocional para causar interesse no leitor. Na obra Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, a frase poderia ser algo como: um grande detetive investiga um assassinato ocorrido dentro de um trem para tentar descobrir quem é o culpado. Já para o filme A Pequena Miss Sunshine, a frase poderia ser: uma família disfuncional viaja em uma Kombi para levar a filha caçula em um concurso de beleza. Sendo assim, trata-se de uma frase capaz de resumir todo o seu livro. Mas como o seu livro ainda está sendo escrito, é essa frase que dá a direção principal, o enfoque de tudo que você tem para dizer. Os principais componentes da logline são o protagonista, seu objetivo e o antagonista ou força antagônica da história. Para criar a sua logline, você pode pensar nessas dicas. No protagonista, não se deve usar o nome, mas um adjetivo ou característica que inclua personagem na história e qualifique a narrativa. No objetivo, mostramos qual a meta da personagem e qual obstáculo ela enfrentará para alcançá-lo. Aqui no objetivo, inclusive, se deve sempre usar um verbo de ação, como descobrir, investigar, viajar, alcançar, qualquer um que mova a história para a frente. Já na força antagônica, também não se fala o nome do antagonista como foi feito no protagonista. Aqui deve-se descrevê-lo em poucas palavras para apresentá-lo. Com isso feito, você consegue ter uma boa logline para a sua história. Assim, a segunda etapa do método Snowflake consiste em expandir essa frase que você criou na primeira etapa para torná-la um parágrafo. Como você já tem a frase principal, é hora de colocar ela no papel e começar a expandir essa ideia, adicionando detalhes importantes que formem a apresentação da história de forma mais robusta. Dessa forma, o livro de Agatha Christie, por exemplo, é possível ampliar a frase dizendo quem é o personagem que morreu, ou a forma como ele morreu, para onde o trem estava indo, ou de onde saiu, o número de suspeitos e etc. Dessa forma, você deve criar um parágrafo mais completo e que traga as informações mais importantes sobre a sua história, mas sem revelar qual será o clímax ou a conclusão. Por exemplo, você não vai dizer quem é o assassino ou em qual momento da história que o culpado será revelado. Inclusive,
Muitos autores nem têm essas respostas quando começam a escrever a obra, desenvolvendo a história a partir de novos conhecimentos e técnicas. A terceira etapa é criar fichas para suas personagens, sendo uma das melhores dicas do método para os autores que têm dificuldade em lembrar partes da narrativa ou para evitar de voltar o texto a todo instante. Em síntese, as duas primeiras etapas permitem que você tenha um panorama geral da obra, então é hora de começar a pensar nas personagens que vão compor a história. Assim, as personagens devem ser criadas com atenção para terem profundidade e características importantes para a história, principalmente aquelas que formam o círculo principal de personagens. O ideal é que as suas fichas tenham informações como o nome da personagem, a motivação, o objetivo, o conflito principal dela, uma descoberta ou aprendizado e a logline própria que resume a personagem. Essas fichas não precisam ser perfeitas, mas devem funcionar como um suporte para avançar para os próximos passos. A quarta etapa do método Snowflake é utilizar o parágrafo sobre a história que já foi desenvolvido para criar novos parágrafos evoluindo a trama. De maneira simples, como você já começou a criar o foco principal dessa obra e desenvolver os principais personagens, é hora de adicionar novos detalhes a esse primeiro esboço. Imagine que você está contando a história para alguém que ainda não ouviu e por isso precisa contar mais detalhes e estruturar como essas informações precisam ser contadas. É durante essa etapa que muitos autores definem por onde começaram a contar a história. Em um romance policial, por exemplo, alguns escolhem começar falando da vida das personagens, do momento em que o crime foi cometido ou quais foram as consequências. Não é preciso ter pressa para fazer isso, e uma técnica eficaz é a estrutura de 3 atos, que você pode conferir em outro vídeo do canal, clicando no card aqui em cima. Inclusive, aproveita essa pausa aqui, já se inscreve no canal para receber conteúdo semanal sobre escrita, e se estiver gostando do método Snowflake, aproveita para curtir o vídeo aqui para eu saber que posso trazer mais conteúdo sobre estrutura. Mas voltando às etapas, chegamos à quinta etapa, a expansão dos cards das personagens, criando sinopses para elas. Em outras palavras, você deve começar a escrever mais sobre as suas personagens, desenvolvendo um breve resumo sobre quem ela é, histórias, desafios e arquétipos. É importante fazer isso com calma, já que você não deve mudar as características mais importantes que definem a personagem e que a tornam única. A sexta etapa é expandir o seu parágrafo para uma página inteira, adicionando o máximo de detalhes que você puder nesse momento, sendo essencial pensar nos desdobramentos da história e em como esses pontos dessa página vão se conectar com o gancho principal lá da logline. Pode ser que nessa página não apareçam todas as personagens, ou mesmo o principal desafio ou resolução, mas essa página será importante para a obra como um todo. Como você já percebeu, essas últimas etapas do método Snowflake consistem em evoluir as primeiras etapas como forma de ampliar o que você já fez, enriquecer a história, desenvolver todos os cenários e informações mais importantes e expandir a sua escrita. Logo, chegamos à sétima etapa, que se refere a detalhar a ficha das suas personagens. A ficha parecia meio vazia, né? Agora, os cards das suas personagens devem conter os sonhos, hobbies, traumas, emprego, características físicas relevantes para a história ou o que mais justificar as opiniões e escolhas que elas farão ao longo da narrativa. Se a sua personagem teve uma infância complicada, por exemplo, você pode anotar quais foram os principais desafios, dificuldades ou problemas que a tornaram quem ela é hoje. Na história Por Lugares Incríveis, cada uma das personagens principais tem um passado que define exatamente por que agem como agem, o trauma que resulta nas suas decisões futuras. Da mesma maneira que os medos de cada uma das personagens do Clube dos Otários de It de Stephen King. Com as personagens detalhadas, vamos à oitava etapa, o planejamento das cenas que serão a base do seu primeiro rascunho. Chegando nessa etapa, você já sabe como a sua história vai começar, terminar e as principais informações sobre as suas personagens. Portanto, é hora de planejar qual será a sequência das cenas e dos capítulos para que a narrativa chegue ao final. Isso pode ser organizado em uma planilha ou bloco de notas que irá funcionar como um guia prático dos eventos. Lembrando que aqui fica todo o planejamento. Então, chegamos à nona etapa, na qual você irá desenvolver as cenas que planejou, criando o seu primeiro rascunho. Como você já organizou os capítulos, deve começar a escrever o rascunho das principais cenas que serão fundamentais para que as decisões sejam tomadas pelas personagens. A escrita dessas primeiras cenas
pode não estar conectada, já que você pode escrever mais entre essas cenas principais para compor a sua obra. Assim, chegamos à 10ª e última etapa do método Snowflake. É hora de escrever o seu primeiro rascunho. Nessa etapa, você vai reunir todas as informações que tem até o momento dos passos anteriores para desenvolver mais as suas cenas principais, pensar o que é importante para que as diferentes cenas se conectem e garantir uma escrita mais fluida e com mais detalhes que farão toda a diferença para o leitor. O leitor não tem acesso ao seu processo criativo, apenas à escrita final. Por isso, é essencial definir como você quer que o leitor entenda a sua história, a percepção que ele terá e no que ele deverá prestar atenção durante a leitura do seu livro. Essas são as 10 etapas do método Snowflake que te ajudarão a estruturar melhor sua história e te fará escapar de possíveis bloqueios. Ficou alguma dúvida sobre o método ou quer que eu aborde outro tema sobre escrita? Me envie um comentário aqui embaixo com a sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal para eu poder continuar te trazendo cada vez mais conteúdo sobre escrita. Uma ótima estruturação de história para ti e até o próximo vídeo. Até mais!